Neste vídeo, nós abordaremos o financiamento da saúde do Sistema Único de Saúde. E o marco inicial é a Constituição Federal de 88, que ela estabeleceu, criou um orçamento específico para a Seguridade Social, que contemplam as áreas da saúde, previdência e assistência social. E os constituintes colocaram que pelo menos 30% do orçamento da Seguridade Social, excluído o seguro-desemprego, deveria ser direcionado para a área da saúde. No entanto, isso nunca foi efetivado na prática e a gente nunca teve esse percentual aplicado efetivamente na área da saúde. Outro movimento que gerou uma redução dos gastos da saúde foi o fim dos repasses da Previdência para a saúde. Anteriormente à Constituição Federal de 88, a Previdência ela financiava em torno de 80% dos gastos da saúde, né? E tinha uma participação bastante significativa do INAMPES no financiamento da saúde pública. Com a criação do SUS, essa participação ela representava em torno de 30% do orçamento em âmbito federal. Em 93, a gente teve o fim desses repasses, que representou uma perda bastante significativa para a saúde pública. E a gente estava em vias de implementação do Sistema Único de Saúde. Isso comprometeu bastante a implementação das políticas e das atribuições que o Sistema Único de Saúde tinha. Além disso, em 1994, nós tivemos a criação do Fundo Social de Emergência, que ele era um dispositivo que o governo federal poderia desvincular o financiamento de áreas que tinham vinculação em até 20%. Então, por exemplo, se o Ministério da Saúde tinha um orçamento de 50 bilhões de reais, ele poderia retirar até 10 bilhões de reais dentro desse dispositivo do Fundo Social de Emergência. A criação desse fundo se deu muito para dar maior flexibilidade ao orçamento federal e nós estávamos numa crise bastante acentuada e a principal bandeira do governo era a estabilidade econômica. Então, boa parte desses recursos foram utilizados para fins de estabilidade econômica. Com essas perdas consecutivas de recurso do Sistema Único de Saúde, em 96 nós tivemos, no finalzinho de 96, a criação da CPMF, da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Ela foi um imposto novo que era vinculado à área da saúde. Especificamente, era uma alíquota de 0,20% exclusivo para a saúde. Então, todo o recurso advindo dessa contribuição da CPMF deveria ser e era depositado na conta da saúde. No entanto, a gente verificou que as outras fontes de financiamento do Sistema Único de Saúde, elas reduziram a partir do momento que entrava mais recursos da CPMF. Então, a CPMF, que era para gerar mais crescimento, né, dos recursos disponíveis para o Sistema Único de Saúde, não se efetivou efetivamente nessa questão de trazer mais recursos, porque a partir do momento que vinham os recursos da CPMF, reduziam os outros impostos, né, que financiavam o Sistema Único de Saúde. Como vocês podem ver aqui neste gráfico, essa redução dos recursos dessas outras fontes, que elas estão representadas aqui nessa coluna laranja mais escura, né? E o recurso da CPMF é essa barra aqui com o laranja mais clarinho. Então, a gente viu que em alguns momentos, em algum ano específico, né, em 2003, a gente teve até a redução, um volume de recursos menor do que a gente tinha em 1996. Outro movimento que gerou mais recursos para a saúde foi a Emenda Constitucional número 29, de 2000. Essa definiu pela primeira vez a vinculação permanente de recursos para a área da saúde. No caso específico dos municípios, eles deveriam aplicar pelo menos 15% da sua receita própria na área da saúde e os estados 12% da sua receita própria.
A União ela não ficou vinculada à receita, mas sim à despesa, o que ela gastou no período anterior, mais a variação nominal do PIB. A variação nominal do PIB ela leva em consideração o crescimento real do PIB mais a inflação. Essa foi uma grande crítica que foi colocada no momento, porque a União não ficou vinculada também a um percentual da receita. Então, a emenda constitucional ela gerou um incremento bastante acentuado. Se nós verificarmos em termos de participação no financiamento das políticas públicas, né, do Sistema Único de Saúde especificamente, a partir da emenda constitucional número 29, nós tivemos uma maior participação dos estados e dos municípios no financiamento. A União representava em torno de 60% do financiamento federal da área da saúde em 2000. E depois, né, ela passou a ser 40% essa participação do governo federal. E muitos atribuem isso à emenda constitucional número 29. Em 2007, nós tivemos o fim da CPMF, que também gerou uma redução dos recursos para a saúde, mas aqui a gente já tinha, né, um volume razoável, né, pela emenda constitucional. Então, não gerou uma perda tão acentuada como aquela de 1993. Né? Depois nós tivemos Nós tivemos a Lei Complementar 141, que regulamentou a emenda constitucional número 29. Ela não alterou a vinculação mínima dos recursos para a saúde, mas ela definiu o que é gasto em saúde. Por exemplo, tinha uma grande controvérsia em relação se gastos com saneamento básico deveriam ser incluídos dentro da vinculação mínima dos recursos para a saúde, e a lei complementar, ela colocou todas as situações que a gente poderia utilizar para a prestação de contas sobre essa vinculação mínima dos recursos. Excluindo o saneamento básico, apenas 3 exceções poderiam ter. Quando o investimento em saneamento básico fosse para a população remanescente de quilombos ou para os distritos sanitários indígenas, e também para pequenas comunidades, desde que aprovada pelo Conselho de Saúde daquele ente que está fazendo esse investimento. Também a Lei Complementar 141, ela avançou no controle social, a conexão entre o controle social e os recursos disponíveis para o Sistema Único de Saúde, definindo os repasses fundo a fundo e também aumentando os critérios de mensuração e fiscalização do cumprimento da vinculação mínima dos recursos para a saúde. Mas ficou ainda uma crítica muito grande da União não ter uma participação dessa sua vinculação em relação às suas receitas. E cresceu um movimento chamado Saúde Mais 10, que queria 10% da receita corrente bruta da União a ser aplicada na área da saúde. Mas isso não foi aprovado. O que foi aprovado na emenda constitucional número 86 de 2015 foi 15% da receita corrente líquida. Né? Uma diferença entre a receita corrente bruta e a líquida é que a líquida ela exclui os repasses obrigatórios e automáticos da União para estados e municípios. Né? Então, o volume de recursos ele é bem menor quando a gente tem a receita corrente líquida. Só que os 15% seriam em 5 anos, começaria com 13,2% até chegar a 15% em 5 anos, a partir de 2016. Só que essa emenda constitucional, ela teve uma vida curta em relação a essa questão da vinculação da União, porque no ano seguinte foi aprovado o novo teto dos gastos públicos em âmbito federal. Então, nós tivemos aqui uma nova regra dos gastos públicos do governo federal, que seria o que gastou no período anterior mais a inflação
especificamente, excluiu aqui o crescimento do PIB real, né, como um fator de ajuste, né, de um ano para o outro desse teto. Nós, então, tivemos uma redução bastante significativa de recursos para a área da saúde, dado que a gente tem um movimento de envelhecimento da população, né, cada vez mais um aumento das doenças crônicas que necessitam mais recursos, né, para poder financiar essas políticas públicas para essas populações específicas. Também tivemos a emenda constitucional número 93 de 2016, que ela aumentou as desvinculações das receitas da União, passando de 20% para 30%. Além disso, ela também estendeu essa atribuição para estados e municípios. Quando a gente tinha o Fundo Social de Emergência e as desvinculações das receitas da União, ela era exclusiva da área da União, né, do governo federal. E agora, com essa emenda constitucional número 93, ela expandiu também para estados e municípios. Além disso, em todo o período, nós tivemos um crescimento bastante acentuado da renúncia fiscal, que é deixar de cobrar impostos ou reduzir a alíquota para alguns grupos específicos. Não é uma atitude geral para toda a economia, mas ela tenta beneficiar alguns grupos específicos. Então, com essas isenções, com essa renúncia fiscal, reduziram também, ao longo de todo o período, recursos disponíveis para o Sistema Único de Saúde. E muitas vezes essa renúncia ela é bastante questionável, né? O que ela traz de benefício para a economia como um todo e para a área da saúde, principalmente se a gente pensar em termos de equidade. Também tem a guerra fiscal entre estados e municípios, que também abrem mão de cobrar alguns impostos para algumas empresas, e isso também reduz recursos para a área da saúde.